vamos pensar sobre o tema A Graça Mudou o Curso da História. Vamos ler do verso número 13 ao verso número 22. Diz assim a palavra de Deus: Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje te dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz. E para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram o nome dizendo: Nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Esse veio ser o pai de Jessé, pai de Davi. E essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Hezron, Hezron gerou Perão, Perão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, e Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, e gerou Obed. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. O Senhor nos abençoe. Muitos grupos de músicas cristãs marcaram gerações inteiras, mas um grupo desses se destaca, especialmente marcou a minha geração. Muitos de vocês conhecem o grupo Logos. Tem líder e o pastor como o seu principal, a pessoa que conduz, e o seu nome é Paulo César. E recentemente ele contou uma história que marcou a sua vida nesses anos de caminhada, muitos anos de caminhada. Ele disse que ele e a sua esposa estavam tomando café no saguão do hotel e uma moça o servia nesse contexto. E ele começou a conversar com essa moça. Ele não a conhecia, ela também não os conhecia. E então, nesse relacionamento, ele começou a pregar o Evangelho para essa moça. E eles conversaram durante alguns minutos, quando então eles perceberam que ela já era cristã. Alguns minutos se passaram, eles permaneceram sentados, a moça voltou dos seus afazeres, e o marido dela foi até a mesa deles e abordou de uma forma muito gentil. E ele disse assim: Olha, vocês estão pregando para minha esposa, mas ela já é convertida. E eles iniciaram ali uma conversa que culminou um rapaz contando a história de como Deus o chamou para si, sua história de conversão. E a história da conversão desse homem é uma das histórias mais improváveis e curiosas que você pode imaginar. Vejam, ele estava longe do Evangelho, longe de casa, e ele disse que certo dia, depois de ele se sentir sujo dos seus pecados, ele passou o dia inteiro se sentindo mal, e então ele decidiu tomar um banho. Curioso. Enquanto ele tomava um banho, a água descia, passou o carro com uma música alta, muito alta, e o carro parou justamente embaixo da janela do seu banheiro, onde ele tomava banho. E esse rapaz disse que começou a ouvir a música, uma música cristã, e aquela música penetrou no mais profundo da sua alma, do seu ser. E ele disse que naquele momento, quando ele estava tomando banho no chuveiro, o Senhor o chamou de volta para casa. Ele dizia que enquanto ele escutava aquela música, parecia que literalmente Deus estava lavando e tirando todos os seus pecados. Então o pastor Paulo César o perguntou: curioso, que música foi essa que você escutou? E o rapaz respondeu: o título da música é Foi Assim. E a esposa do Paulo César perguntou ao rapaz: você sabe quem escreveu essa música? O rapaz respondeu: não.
Eu apenas a ouvi enquanto eu tomava banho e ela transformou a minha vida. E a esposa dele respondeu: foi meu marido, que está na sua frente, que escreveu a música. Então, eles se abraçaram naquele saguão do hotel e começaram a chorar, percebendo de como a graça de Deus chama pecadores ao arrependimento. Eu quero ler para vocês como é a música. Foi assim: conheci o mundo mau e com ele os seus ardis. Me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade para eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou um sangue tão puro. Foi assim que Ele me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim e encontrei com a luz. Hoje eu quero sim saber do meu Mestre e Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, e só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que Ele me salvou. E a história desse rapaz, no mínimo curiosa e instigante, é a mesma história de Noemi e Ruth, que foram encontradas por seu resgatador. Noemi conheceu o mundo mau e os seus ardis, se arrastou no lamaçal por suas escolhas erradas, tentou buscar a paz em si própria, longe de Deus. E o que aconteceu? Só colheu desgraça, até que a graça de Deus mudou a história dessas mulheres. E assim como Noemi, todos nós aqui hoje, em alguma medida, fizemos o mesmo trajeto, o mesmo caminho, perdidos, distantes de Cristo, longe, até que Ele veio em nossa direção para mudar o rumo da nossa história. E hoje nós estamos aqui no último sermão do livro de Ruth. Os irmãos que não nos acompanharam nesse processo, nós fizemos aqui uma série de sermões no livro de Ruth. Hoje nós estamos aqui no último sermão. E esse período aqui que acontece no livro de Ruth é um dos períodos mais difíceis do Antigo Testamento. Nós estamos no período dos juízes. Há um versículo bem no final do livro de Juízes, que é uma espécie de refrão geral de todo o livro. Vejam o que diz: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. O retrato dos nossos dias, é ou não é? Parece que isso aqui foi escrito ontem à noite. E vejam como a ação de Deus é, mesmo num período onde as pessoas estão entregues ao seu bel prazer, mesmo num período onde as pessoas estão fazendo o que era certo aos seus próprios olhos, Deus decide pensar uma história e derramar graça sobre uma família que estava sofrendo. O tempo era mau, mas a graça de Deus se mostrou muito maior na vida e na família de Noemi. Nós vimos, por exemplo, nesse período, estudando o livro de Ruth, que a justiça de Deus e a misericórdia de Deus estavam em ação durante todo o livro. Vimos também que as nossas decisões erradas, elas podem custar um alto preço, por vezes um preço irreparável. Também vimos que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, mas nós também temos muita responsabilidade nas nossas escolhas, e nós somos responsáveis pelos nossos atos. Portanto, nós precisamos tomar decisões certas e escolhas adequadas mediante a Escritura. E vimos também que a bondade de Deus e a sua providência estavam em ação durante todos os acontecimentos da vida de Noemi e Ruth. Ruth é um livro, irmãos, que nós podemos aprender muito mais do que uma simples história de amor de um casal. Ou até mesmo, como é curioso aqui, uma história de amor em que uma sogra
e uma nora. O amor recebe. O amor de Ruth para Noemi é um amor que não se vê por aí com facilidade. Mas o amor sacrificial de Boaz para com Ruth aponta para nós que existe ainda um amor maior. Uma expressão de amor jamais vista naquele contexto. Um Deus que ama o seu povo e um dia enviaria o Messias por nós. E hoje nós vamos ver aqui, como uma peça de teatro, o último ato dessa história belíssima, que tanto nos ensinou, que tanto aquece o nosso coração, que pode nutrir a nossa alma e, quem sabe, nos ensinar preciosas lições para a nossa caminhada. Vejamos então o pano de fundo nesse contexto. Boaz havia pago na lacuna anterior o preço pelo resgate das terras que pertenciam a Elimeleque e Noemi. E como consequência de receber e também pagar o dote, agora ele receberia Ruth como sua esposa. E na sequência, Deus daria um filho a Ruth. É a graça de Deus mudando o rumo da história dessas mulheres através de um Goel, como nós aprendemos aqui, um resgatador chamado Boaz. Mas é curioso notar porque uma coisa se destaca nesse livro, e muitas pessoas ainda hoje pensam assim, que a Bíblia é um conjunto de livros cheio de história de pessoas santas que foram para o céu porque eram pessoas boas, santas, boas. E nós devemos então olhar para essas pessoas para tentar mirar nesses exemplos de santidade. Queridos, na verdade, a Bíblia nos mostra a história de como Deus busca e restaura pecadores no decurso do tempo. Homens e mulheres que tinham os mais variados problemas, os mais variados erros, como nós vimos na semana passada, até desvios morais graves. E nos mostra como há uma única história, um único exemplo para nós seguirmos, porque ela aponta para um nome apenas: Cristo Jesus. O que é mais fascinante na Escritura é que a Bíblia não esconde os erros e fraquezas dos seus personagens. E os exemplos que estão aqui registrados são registrados para apontar para Cristo Jesus. Houve um homem que nasceu de uma virgem, viveu uma vida perfeita, morreu por nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje ele vive e reina para sempre. E hoje nós vamos ver que os planos de Deus para nós, eles se manifestam de formas diferentes. Deus trabalha em nós individualmente, como indivíduos de fato, mas Deus também trabalha em nós como povo. Isso é importante porque eu tenho dito aos irmãos, e vocês vão se lembrar, que o culto público deve ser algo constante na sua vida. E muitas pessoas negligenciam o que Deus pode fazer no meio do seu povo, na reunião dos santos. Deus age na sua vida particular, mas Ele também age na vida comunitária da igreja. Pois bem, e aqui algumas lições que nós podemos aprender. Esse texto é dividido em algumas partes. Eu gostaria da sua atenção para nós pensarmos aqui. O primeiro deles é que as mãos vazias estão agora cheias da graça de Deus. O autor começa aqui o livro, no capítulo 1, falando sobre a família de Noemi. E ele usa os últimos versos do capítulo 4 para dar um desfecho à história da família de Noemi. Aquela mesma Noemi que havia abandonado a Deus com a sua família no capítulo 1, agora voltou para casa. E esse desfecho pode nos ensinar muito como deve ser o relacionamento cristão na vida com Deus. O texto, por exemplo, ele omite algumas informações. Se você não tiver a sua Bíblia aberta, você vai observar. Porque o autor está preocupado em dar um desfecho final para a história. Ele quer nos mostrar o que aconteceu de fato. É provável que tenha se passado aqui no mínimo um ano entre esses acontecimentos, dessas narrativas, que acontecem do verso número 13 ao verso número 17. E as mudanças, as
apesar de não serem explanadas com detalhes, elas são significativas e elas estão expostas no texto. O verso número 13 ele diz assim: assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua esposa. Vejam, apesar de ser sutil, vejam como o curso da história foi transformado na vida de Ruth. Ela havia subido no seu status social, se nós podemos assim dizer, sem buscar isso. Ela era estrangeira, uma moabita, e se tornou serva. E agora ela sai do status de filha, de moça, e como a expressão usada por Boaz, no capítulo 2 e 3, agora ela é a esposa de Boaz. É o Evangelho da graça de Deus aqui, inserindo os gentios na família da fé, e dando dignidade para essa mulher. Agora vejam o que diz na parte B do verso número 13. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Vejam como a ação de Deus, ela é também individual, não somente no meio do povo. E ela está se demonstrando aqui de forma individual na vida de Ruth. Vocês se lembram que Ruth era casada com Malom, mas esse cidadão veio a morrer e ela não teve filho, nenhum filho com ele. Malom então morreu, mas diferente do que houve com Malom, agora Ruth dá à luz e tem um filho com Boaz. E de fato, toda gestação, toda gravidez é uma permissão de Deus. É Deus que concede para que a mulher de fato fique grávida. Mas essa afirmação feita pelo autor está nos mostrando algo muito mais profundo que simplesmente seus olhos podem ver. A comparação dos anciãos em relação a Ruth é feita com as esposas de Jacó. Observe o verso número 11 e 12. E certamente você vai se lembrar da história. Essas duas mulheres eram inférteis, Lia e Raquel. Vocês se lembram também que Deus, percebendo ali que Lia era desprezada por Raquel, se tornou fértil. Agora veja, Ruth foi casada com Malom, mas não teve filhos. Somando tudo isso, agora o autor nos diz que o Senhor concedeu que ela ficasse grávida. Essas afirmações todas tomadas nos apontam que provavelmente Ruth era estéril. Há um autor chamado Dr. Robert Swan, que ele diz assim: em resposta à bênção das testemunhas, o Senhor permitiu que Ruth tivesse um bebê. E ele continua dizendo: algo aparentemente que ela não fora capaz de fazer enquanto estava casada com Malom. Assim como em outros lugares do Antigo Testamento, o Senhor é aquele que concede a uma mulher a capacidade de conceder um filho. A graça de Deus se mostrou de formas mais variadas no Antigo Testamento, abrindo a margem de mulheres que, por vezes, já havia muitos diagnósticos dizendo o contrário. Nós não podemos afirmar com precisão, mas se isso de fato é uma verdade, Boaz foi um homem de fé sem igual. Porque, vejam, mesmo sabendo dessa condição, ele decidiu se casar com Ruth, sabendo e crendo que Deus poderia lhe dar filhos. Mas quer sejam por meios naturais ou por meios de milagres, os filhos eles devem ser vistos na nossa vida como uma bênção. E há aqui uma aplicação para nós. Ouça e guarde isso no seu coração. Os filhos são um precioso presente dado por Deus. Portanto, valorize-os e os ensine sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Há farta instrução bíblica nesse sentido, irmãos, para que você veja os seus filhos e os enxergue como uma bênção. E o que está acontecendo aqui é mais uma base bíblica contracultural. A Bíblia não é algo que está conectado diretamente com a cultura. A Bíblia é contracultural.
Via de regra, as pessoas enxergam os filhos como um fardo e não uma bênção. Casais que abrem mão de ter filhos, tendo saúde, tendo recursos, perdem a preciosa herança que Deus nos deu. Vejam o que diz o Salmo 127, verso 3 a 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Os filhos são uma bênção. E o mundo, em contraponto a isso, cada vez te pressiona a produzir mais, gastar mais tempo no trabalho, nos estudos, valorizando as coisas que distraem do seu primeiro chamado. E você vai se esquecendo que você não é daqui. Nós somos tomados pela tirania da pressa, pela tirania do engano, pela tirania da agenda, ensandecidos pela pressa. E com isso, a sociedade não te encoraja a ter filhos. Os pais que têm filhos não encorajam outros pais a terem filhos. A maioria dos homens hoje em dia não pensam nisso. Boa parte das mulheres querem ter sucesso na carreira, mas não querem abraçar a vocação de serem mães. E esse processo é como uma espécie de erosão. Você não está vendo, não está enxergando, mas vai perdendo os fundamentos, vai perdendo as raízes, as bases, e tudo isso motivado pelo pecado do egoísmo. Porque para a maioria das pessoas, filho dá trabalho, e você não quer abrir mão de você mesmo para cuidar do outro. Essa é a chave central das pessoas que não querem ter filhos. E de uma forma mais ampla, essa visão cáustica, azeda, acaba respingando em pensamentos e atitudes ainda piores, o que nós podemos chamar de assassinato de bebês. Não há meio termo. Aborto. Estados Unidos da América, por exemplo, eles usam a lei para assassinar, para matar 1,5 milhão de crianças por ano, de bebês. Crianças que ainda estão crescendo no ventre, têm a sua vida ceifada porque os pais são egoístas e inconsequentes pelos seus atos. E uma enfermeira cristã de um grande hospital em Nova York, numa entrevista que ela teve seu nome preservado, ela disse assim, ouça com atenção o que essa mulher disse: numa parte do nosso hospital, trabalhamos dia e noite para mantermos os bebezinhos vivos, boa parte deles na incubadora. Agora veja o que ela diz: na outra parte, matamos essas crianças. O que Deus dirá de tudo isso? Os filhos são uma bênção para a família. E nós precisamos ter uma visão adequada sobre aquilo ao qual Deus nos chamou para fazer. Quem despreza o filho ou ignora uma oportunidade de ser pai ou de ser mãe, pode pagar um alto preço por essa negligência. Via de regra, os pais planejam muitas coisas, e eles pensam que precisam dedicar um tempo para os filhos. Porque depois daquele tempo que é dedicado para as crianças, o que eles vão fazer? Eles têm um trabalho mais importante a ser realizado. Mas, na verdade, os nossos filhos são o trabalho mais importante que nós temos. Portanto, quando o Senhor te conceder a graça de ser pai, de ser mãe, esqueça do seu egoísmo e lembre-se da graça de Deus e do que Ele já fez por você. Ruth e Boaz receberam essa criança de forma adequada. E vejam como a graça de Deus agiu como providência na vida deles. E esse verso 13 é precioso para nós, porque ele é a chave para nós entendermos aqui todo o contexto do livro de Ruth. Ela está aqui explícita no verso 13. Há apenas 2 versos
no livro inteiro, que Deus, ele é usado aqui como sujeito no verbo, de um verbo no livro. No capítulo 1, no verso número 6, quando o autor vai dizer que havia fome em Belém, então Deus concede, ele visita o povo, e agora Noemi ouve falar que Deus havia se lembrado do seu povo. E agora, nós estamos aqui na segunda vez em que Deus é usado como sujeito, e é justamente aqui que ele concede a concepção para Ruth. É Deus trazendo vida aonde não existe vida. Alguém disse assim: até esse estágio, o livro enfatiza fortemente a colaboração entre a iniciativa humana e a bênção divina. A ação humana, às vezes, até substitui a ação divina. Todavia, a expressão concedeu, que é estrategicamente colocada, mostra que há um limite para a iniciativa humana e que a iniciativa humana é inútil sem a bênção ou a ação divina. É no final de tudo que Deus resolve o problema ao fazer que Ruth conceba. Portanto, irmãos, tudo que nós fazemos na nossa vida é por graça e graça somente. É o Deus Criador que continua operando ainda hoje, trazendo vida onde não há. Mas veja, a partir do verso número 13, a partir desse momento, Boaz e Ruth saem de cena e nós vamos ver Noemi, a amarga Noemi, depois de toda aquela turbulência, sendo agraciada com uma bênção de ser avó. Noemi, apenas para relembrar, havia abandonado a Deus e ido em direção a Moab, junto com a sua família. Ela violou a lei para tentar uma vida melhor. E o que aconteceu? Lá ela perdeu tudo. Perdeu a família, perdeu seu marido, perdeu os filhos, perdeu o dinheiro que ela havia levado para se sustentar. E ela voltou de fato vazia, amarga. Mas veja, isso na concepção de Noemi. Mas na verdade ela não percebeu que ela havia voltado com Ruth, que disse que entregaria a sua própria vida por ela. Mas Noemi, incapaz de perceber o que Ruth estava fazendo por ela, azeda, amarga, como todos nós fazemos em algum momento da nossa vida, se esquecendo do que Deus já fez por nós, ela chegou a dizer que ela estava com as mãos vazias. Mas o que nós estamos vendo agora? Veja o que acontece a partir do verso número 14 até o verso número 16. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação de vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz. E para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As mãos vazias de Noemi agora estão ocupadas com uma criança. Deus havia mudado o curso da história de forma individual naquela família. E ela foi resgatada daquele mar de sofrimento. Nenhum dos 2 casamentos dos seus filhos, Malom e Quilion, anteriormente, havia gerado filhos. Mas agora ela está carregando os seus netos nos braços. Esse menino não tinha o mesmo sangue de Noemi. E é curioso isso. Mas a visão bíblica é que por meio da adoção, Ruth como filha de Noemi, nesse momento, Noemi havia se tornado a avó do filho de Ruth. E a Escritura nos ensina sobre a adoção. Eu não tenho aqui o objetivo de entrar nos pormenores por conta do nosso tempo, mas na nossa própria situação, nós que estamos em Cristo Jesus, também somos filhos adotivos e recebemos em Cristo a nossa adoção. Agora veja, isso não isentou nenhuma situação da vida de Noemi
de Deus ter tratado o seu coração. Deus a tratou. Deus tratou o coração de Noemi. E veja como ele tratou. E nesse tratamento há uma aplicação para nós. Ouça. A aplicação é a seguinte: Deus tem um propósito nas tempestades da vida. Descanse no Senhor e confie nele. Nós não podemos ignorar o fato de que Noemi viveu duros golpes da vida. Perdeu seu marido, perdeu seus 2 filhos, que a garantiriam nessa situação de viúva. Agora veja, quando ela perdeu o marido, ainda havia espaço para ela. Ela ficou em Moabe, resoluta, mesmo depois da morte do marido. Quando ela perdeu seus 2 filhos, toda a sua estrutura foi abalada. Toda. Pergunta. Eu quero que vocês respondam isso com muita honestidade. Noemi teria voltado para casa se ela não tivesse perdido seus 2 filhos? O que vocês acham? Não tenho dúvidas. Sem ter perdido seus 2 filhos de forma trágica, Noemi jamais teria voltado para casa. E ela nunca teria conhecido a bênção de ter Ruth como amiga confidente, como nora amada, como diz a expressão do texto, melhor do que 7 filhos. Se Malom e Quilion tivessem vivido até a idade adulta, provavelmente Noemi teria morrido longe e distante em casa, longe de Deus. Mas foi justamente o fato desses 2 homens terem morrido, essa dor incomparável de perder um filho, que fez com que o caminho dela fosse aberto pelo Senhor, abençoado. Porque a providência de Deus é complexa, irmãos. Por vezes nós não entendemos. É muito complexa. Nós precisamos ser honestos para entender que há perguntas na nossa vida às quais nós não temos resposta. Mas as tempestades da vida, elas servem para nos lembrar que nós temos os pés de barro, falhos, pecadores, e por vezes cometemos erro e excesso. Charles Haddon Spurgeon, comentando esse texto, ele vai dizer assim: nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar a nossa fé, para arrancar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais firmemente em Cristo. A tempestade, a adversidade, os problemas que você enfrenta na sua vida são um instrumento na mão de Deus para forjar o caráter cristão. E muitas vezes Deus pode estar usando inclusive o sofrimento, a incerteza e as dúvidas para tratar o seu coração e depois cumprir o seu propósito na sua vida. O terreno do sofrimento cristão é um terreno sagrado. Há muitas pessoas que falam bobagem nesse sentido, dizendo que a fé cristã é um imunizante ao sofrimento. Mas quando o próprio Cristo Jesus nos disse, João capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. A fé cristã não é um imunizante ao sofrimento. Nós adoecemos, propensos que somos a doenças, ficamos doentes, morremos, somos criaturas finitas. Portanto, o terreno do sofrimento cristão é um terreno sagrado. Porque se você não está passando por nenhuma dificuldade nesse momento na sua vida, certamente um dia você vai passar. Portanto, não despreze o terreno sagrado do sofrimento. Mas é curioso que Noemi, olhando apenas naquele contexto, se lembra da história. Noemi não leu o livro de Ruth, muito menos Ruth leu o livro de Ruth, escrito provavelmente por Samuel. Elas não sabem o final da história, elas não sabem o que aconteceu, elas não viram Deus cuidando do processo inteiro. Mas é curioso que Deus estava cuidando em todo momento de Noemi, o tempo inteiro. Não é só no final da história, como nós estamos vendo aqui.
mas mesmo nas tempestades, Ele estava presente. Ele estava trabalhando na vida dela, mesmo antes dela perceber. Enquanto ela estava sofrendo, Deus estava cuidando dela. Enquanto ela estava amarga, Deus estava cuidando dela. Enquanto ela estava sofrendo nesse lapso, nesse caminho entre Moabe e Belém, era Deus que estava cuidando dela. Ela não sabia, mas Deus estava cuidando dela mesmo diante da tempestade. O Deus que nós conhecemos é poderoso, irmãos, soberano, Criador dos céus e da terra, mas ao mesmo tempo Ele é um Deus pessoal, que se importa com você e com seus sofrimentos. Ele não é um Deus distante, mas Ele se importa com o nosso sofrimento, com a sua dor. Por menor que pareçam os seus problemas, por menor que seja a sua dor, Ele se importa. A Escritura diz que não cai uma folha sequer sem a permissão de Deus. Não há problemas pequenos que você não possa levar a Deus. Há muita gente que, de forma equivocada, diz assim: Deus tem tanta coisa para fazer, você vai apresentar isso a Deus? Veja, irmãos, não cai nenhuma folha sequer sem a permissão de Deus. Dr. Eugene Peterson, comentando em um dos seus livros, ele diz assim: vejam bem, o único erro sério que podemos fazer quando vem a doença, quando a ansiedade ameaça chegar, quando os conflitos perturbam os nossos relacionamentos com os outros, é concluir que Deus se cansou de cuidar de nós e desviou a sua atenção para um cristão mais empolgante, ou que Deus se aborreceu de nossa obediência vacilante e decidiu nos deixar lutar sozinhos por um tempo, ou que Deus está muito ocupado cumprindo uma profecia no Oriente Médio para ter tempo agora para endireitar o enrosco em que conseguimos nos colocar. Esse é o único erro sério que podemos cometer: o erro de supor que o interesse de Deus por nós oscila de acordo com a nossa temperatura espiritual. Deus não está suscetível às nossas emoções. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, não se apresse em falar contra Deus quando você estiver passando por alguma dificuldade na sua vida, porque o terreno do sofrimento cristão é um terreno sagrado. Não despreze as lutas e as tempestades que você está passando, mas use esses momentos para crescer espiritualmente, honrar o Senhor através da sua vida e dos seus lábios também. O mesmo Deus que cuida das estrelas, que sabe o nome delas uma por uma, é o mesmo Deus que cuida também de senhoras amargas. E foi assim que Deus cuidou de Noemi durante todo esse tempo, e ainda hoje Ele continua cuidando do seu povo. Nós não podemos incorrer no erro de achar que Ele se esqueceu de nós, ou que Ele está ocupado demais para estar preocupado e olhar para o nosso sofrimento. Veja, por exemplo, a história da própria Ruth. Ela também foi incluída na família do pacto, porque Deus se importou com ela. Uma mulher estrangeira, viúva, pobre, passou por tempestades difíceis, perdeu o marido, mas foi incluída na família do pacto e terminou a história casada com Boaz. Agora vejam que Deus usou para atrair Ruth para os seus braços. Ele usou a fome em Belém, o pecado de Elimeleque, a morte de Malom, para atrair Ruth para Belém e para si mesma, para que ela se casasse com Boaz e se tornasse uma antecedente do próprio rei Davi. É Deus cuidando e trabalhando em todos os momentos da história na vida de Ruth. E vejam, ela se casou com um homem piedoso, um homem de caráter, crente, rico, que amava o Senhor. A própria Ruth é mais celebrada no livro até mesmo do que o próprio Boaz, que é o resgatador. E é através dessas pessoas imperfeitas, com passados de sofrimento e de escolhas erradas, que Deus decide trazer
o Messias tão aguardado no mundo, o resgatador do mundo. E então, agora, a criança que é o fruto desse relacionamento de Ruth e Boaz, um relacionamento de escolhas erradas anteriores. Vejam como Deus faz as coisas. Essa criança é inserida na genealogia do rei Davi. Ruth teve a honra de ser a mãe do avô do rei Davi, Obed. E vejam o que o texto vai dizer a partir do verso número 17 até o verso número 22. A genealogia final do fruto desse relacionamento. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Esse veio ser o pai de Jessé, pai de Davi. E essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Hezron gerou Rão, Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão, e Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Agora observe, nós sabemos quem é Boaz. Se alguém te perguntar, você já sabe, inclusive agora, quem é o pai de Boaz. Um rapaz chamado Salmão. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quem é a mãe de Boaz? Quem é a mãe de Boaz? O evangelista Mateus nos informa. Abra sua Bíblia, livro do evangelista Mateus, capítulo 1, verso número 5. Quem é a mãe de Boaz? Diz assim o texto: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Vejam, um dos descendentes de Judá e Tamar chamava-se Salmão. E esse homem teve um filho com Raabe. E ele foi chamado de Boaz. E há aqui uma aplicação para nós. Ouça, antes de nós entrarmos para saber quem é Raabe, há aqui uma aplicação muito séria para mim e para você. Em Cristo, os seus pecados são perdoados. E o seu pecado, o seu passado é apagado na cruz. Em Cristo, os seus pecados são perdoados. E o seu passado é apagado na cruz. Quem foi Raabe, irmãos? Raabe era uma prostituta cananeia que entrou para a história por ter ajudado os espias de Israel quando eles conquistaram a cidade de Jericó. Ela deu apoio ali aos invasores israelenses, e nós somos informados no livro de Josué que a primeira cidade conquistada pelos hebreus foi justamente a cidade de Jericó, quando eles saíram do Egito, que era uma cidade fortificada. Quem já leu o livro de Josué sabe o que eu estou falando. A muralha tinha 35 metros de altura, por 12 metros de comprimento, era robusta. E Raabe morava nas muralhas da cidade, na muralha. E nessa muralha ela se prostituía, vendia ali o seu corpo para os soldados que viviam nas dependências. E ela fez isso por anos. Pois bem, quando os espias então chegam na cidade, ela os acolhe, ela os protege, e por conta disso, ela é incluída na galeria dos heróis da fé no livro de Hebreus. Vejam o que diz acerca de Raabe, Hebreus capítulo 11, verso 31. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Vejam como são as coisas. Vejam como Deus faz. Raabe, a prostituta de Jericó, é a única que escapa da destruição de Jericó, e com ela a sua família. E ela recebe uma honra sem igual. Ela é citada por 3 vezes no Novo Testamento. No livro de Mateus, na carta de Tiago e no livro de Hebreus. Mateus passa por cima de nomes de matriarcas extraordinários. Ele não fala de Sara, ele não fala de Rebeca, ele não fala de Lia, não fala de Raquel. Elas não são nem sequer citadas. Mas para o nosso espanto,
Deus escolhe Raabe para dar sequência à linhagem messiânica. E qual é o propósito aqui, irmãos? Por que Deus incluiu o nome dessa mulher na genealogia de Jesus? A mãe de Boaz era uma meretriz de Jericó. O propósito era mostrar basicamente isso, que a graça de Deus está trabalhando sempre nos seus planos. E nessa relação de Salmão e Raabe, nasce Boaz, que por causa da sua história de vida, estaria propenso a entender que Deus pode chamar pessoas improváveis, não importa quão suja seja a sua história. Deus ainda hoje continua chamando pessoas improváveis. Deus chama pecadores sujos e os limpa de seus pecados. E agora, a misericórdia de Deus é usada na vida de Raabe, que foi usada na vida de Raabe, está influenciando a geração seguinte. Talvez você possa estar se perguntando o motivo de você ter recebido a Cristo tão tarde na sua vida, vivido tantos anos longe do Evangelho, longe de Deus, em pecado. Nós não sabemos a resposta, mas talvez Deus esteja te chamando para transmitir isso a novas gerações. E Deus faz isso cumprindo o seu plano e propósito individualmente, mas também cumprindo o seu plano e propósito com o seu povo. E veja como essa história se encaixa no plano da redenção, no plano para o povo. É através dessas pessoas que Deus está cumprindo o seu grandioso plano de enviar o Messias para resgatar e salvar aquele que estava perdido, eu e você. Caminhando para o final, eu quero concluir com a história de um filme 1917. É um filme de altíssimo nível e ele foi lançado em 2019, inclusive já ganhou o Globo de Ouro de melhor filme e melhor diretor. E esse filme, ele narra a história de dois soldados do exército britânico. Eles receberam uma missão de um general para atravessar as linhas inimigas e entregar ao coronel Mackenzie uma mensagem que salvaria a vida de muitas pessoas. E o filme foi muito comentado porque ele tem 2 cenas apenas, com uma única interrupção. Tenta imaginar. Uma interrupção apenas. Vale a pena assistir, eu quero recomendar a vocês. E no filme inteiro, aqueles 2 soldados do exército britânico, eles passam por situações adversas. E depois de muito sofrimento, depois de muito sacrifício, o soldado Schofield, ele consegue encontrar o pelotão. E ele está cambaleando, esgotado, exausto. E ele chega num bosque com dezenas de soldados sentados, todos sentados, esperando. E apenas uma pessoa de pé. É um crente, cantando um hino. Estão ali todos hipnotizados pela melodia daquela canção. Uma poesia cantada. Schofield então chega próximo deles e, muito exausto, ele tomba, ele cai. E a canção é uma canção de Johnny Cash, que significa estranho viajante. Ouça a letra dessa canção. Eu sou apenas um pobre estranho viajante, viajando pelo mundo afora. Não existe doenças, fadiga ou perigo naquela terra brilhante para onde eu vou. Estou indo para ver o meu pai e todos os meus entes queridos que foram. Estou indo para o Jordão, só estou indo para casa. Eu sei que nuvens escuras se juntarão contra mim. Eu sei que meu caminho é duro e íngreme, mas belos campos surgem diante de mim. Onde Deus está redimido, suas vigílias permanecem. Estou indo lá para ver a minha mãe. Ela disse que me encontraria quando eu viesse. Então eu estou apenas indo para o Jordão. Só estou indo para casa. Todos nós, queridos, podemos cantar essa música, essa mesma música, porque nós estamos aqui de passagem.
E a história de Ruth, de Noemi e de Boaz é a história de que Deus está convocando um povo, que Ele está montando a sua família para um dia nos levar de volta para casa. Eu não sei qual vai ser o final da sua história específica. Talvez você não tenha nem o seu nome marcado na sua época. Mas ouça, se você está em Cristo Jesus, a sua história é a história do povo da cruz. E no final dessa história, todos nós já sabemos o resultado. Cristo Jesus triunfará. E nós vamos de volta para casa. Caminhando para as aplicações finais, apenas 3. Primeiro, faça da sua Bíblia a sua fonte principal das suas opiniões. Faça da Bíblia a sua fonte principal das suas opiniões. Segundo, tome as decisões da sua vida buscando discernimento do Senhor. Noemi e sua família pagaram um alto preço pelas decisões erradas que eles tomaram. Portanto, busque discernimento do Senhor a cada passo que você for tomar. Terceiro e último, se você está em Cristo, você está debaixo do mesmo tipo de cuidado de Boaz, Ruth e Noemi. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude de fato a entender essa verdade preciosa. Cristo Jesus muda o curso da história. Amém? Vamos orar na sequência, cantar uma música de louvor.